Saudações mágicas, pessoal! Tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso Almanaque de Umbanda e você pode me chamar de Dona Mari. E aqui é o Rodrigo Ben, seja bem-vindo ao Almanaque, porém antes, curta, compartilha, se inscreve se não é inscrito ainda e eu não sei por que não é inscrito. E vamos nós hoje ao assunto, o altar na Umbanda e a diferença entre altar e congá. Isso aqui é um altar ou isso aqui é um congá? Vamos conversar sobre isso hoje. Gente, é um assunto muito maravilhoso e é um assunto muito simples até. O que é altar? O que é congá? Sabe que esse assunto me surgiu lembrando de uma conversa que eu tive com a minha irmã, né, Isabel, porque a gente estava falando sobre essa questão a pessoa ter um congá de umbanda em casa, sem ser sacerdote, sem ser terreiro. Ela disse assim, não, mas pontinho. Então, tipo assim, eu digo, é mesmo? Nós vamos falar sobre isso então. Você que é devoto da Umbanda, você que é devoto de Ogum, de Iemanjá, já pensou em ter uma imagem em casa? Já pensou em cultuar? E aí você vai cuidar como? Então hoje nós vamos falar um pouco sobre isso. É um tema que gera muitas dúvidas, né? Porque todo mundo sabe que pode colocar... Nem todo mundo sabe o que pode colocar no altar. Qual é a diferença de um altar, de um congá. Como a Dona Mari falou, se você é devoto de um santo específico, ou na própria... os católicos especificam muito São Jorge, Nossa Senhora, São Sebastião, né? Então, saber como cultuar, o que é um congá, o que é um altar. Um altar, não só dentro da Umbanda, mas dentro de várias tradições espirituais, ela é aquele local dentro de casa ou dentro de um templo, aonde nós nos encontramos e nos reconectamos com a nossa espiritualidade. É onde nós encontramos o nosso sagrado. E passa longe de ser um enfeite, né, gente? Eu nem preciso dizer que, tipo assim, imagem de Iemanjá não é um enfeite. Bom, tem pessoas que podem ter uma sereia em casa e ser um enfeite. Sim. E aí essa mesma sereia estar no altar de alguém e ela ser uma representação de Iemanjá. Então, toda vez que é um altar, já deixou de ser enfeite. Eu nem preciso dizer, não é um enfeite. Não. Óbvio que não é um enfeite. Sim, porque tudo vai da intenção, da emoção, do que tu foca, né? Porque tem altares também budistas, hinduístas, com símbolos que caracterizam aquela fé, aquela intenção emocional, né? No próprio hinduísmo, daí temos o Buda, temos o sapo, temos o elefante, tudo caracteriza uma emoção. E eu acredito que o altar seja isso. Ele falou em sapo, sapo foi uma das primeiras elementos que eu tive em altar na minha vida. O sapo é prosperidade. Né? Bem capricorniana, né? Eu quero trabalhar. Prosperidade, né? Qualquer lugar que tu vai colocar presença, conexão, a tua fé, é um altar. Quero me conectar aqui com a minha espiritualidade, quero ter um lugar para acender uma vela para o meu anjo de guarda, quero um lugar para ancorar um banho, né? Eu acho que o altar ele se faz muito necessário por essas questões. Então você vai poder olhar para aquele lugar e cuidar dele com a presença que é necessária para merecer ter esse espaço, né, na sua casa. As pessoas às vezes não sabem e tem um altar. Aquele lugar onde tu te conecta, onde tu quer. Tu gosta de ler um livro, tu tem ali os teus elementos, o qual te transmite calma. Acende um incenso. Isso é o altar. E qual é a diferença entre o altar e o congá? Qual é, Rodrigo? O altar é como eu falei, tu pode ter um local na tua casa onde tu te sente a paz. Pode ter os elementos, ou budista, ou católico, né? Ou até só uma flor também simboliza um altar. Aonde, eu vou me conectar aqui, vou botar meu incenso, um copo d'água, os 4 elementos.
É uma questão assim que tu escolhe aquilo que é teu e que conecta a tua relação com a tua espiritualidade, né? Exatamente. O altar nem sempre é com a espiritualidade, é com o teu bem-estar. Essa é a diferença entre o altar e o congá. Não, eu não acho que é essa a diferença. Pode ser uma diferença, mas não é a diferença. Não. O congá, né, que é quando eu tava falando com a minha irmã, agora voltando aqui, a gente tava falando entre ter altar em casa, o filho que queria ter imagem em casa e tudo mais, e aí o filho chegou pra ela e perguntou: mãe, posso ter um congá em casa? E aí ela disse: não, meu filho, você não pode ter um congá em casa, você pode ter um altar em casa. Justamente por quê? Porque na casa daquele filho de santo, ele ia ter as devoções dele, ele ia fazer o devocional dele, ele ia ter a conexão dele. Não necessariamente vai ser só de Umbanda, né? Ele pode colocar outros elementos de fé, apesar de que dentro da Umbanda a gente tem as 7 linhas onde a gente coloca todo mundo. A gente coloca anjo, a gente coloca santo, a gente coloca divindade, a gente coloca, né? São poucos panteões que não conectam com um altar de um devoto de Umbanda, né? Na sua casa você vai ter um altar, porque é sobre você e a sua conexão com a sua espiritualidade. Com o divino, né? Independente da linha. Já o congá, por que não vai ter um congá em casa? Porque um congá, ele é montado dentro de um preceito, dentro de uma ritualística, tem um fundamento. Esse altar ou esse congá aqui, ele tem um porquê, inclusive as posições das imagens. Ele tem um porquê ter essas imagens. Ele tem o porquê ter esses elementos. Ele não representa a minha conexão com a espiritualidade. Ele representa todo o fundamento da Umbanda. Existe um porquê desse lado, vocês não vão ver, né? Mas aí tem o altar da mãe Iemanjá, tem um porquê ela não está, aquela Iemanjá não está aqui, está ali. Tem um porquê os cosmos estarem onde estão, aonde os ciganos estarem aonde estão. Então existe um porquê e não tem a ver com a minha conexão particular com a espiritualidade. Até porque hoje eu, quando sacerdotisa e que moro no templo, né, eu não vou já ter uma conexão voltada só para mim ou para os meus objetivos únicos. Dificilmente vocês vão ver eu chegando na frente de um altar e fazendo um pedido só para mim, por exemplo, né? Esses dias mesmo eu fiz uma ritualística, foi baseada numa experiência espiritual que eu tive, que a entidade chegava e dizia assim: o que você quer? E aí quando eu fui fazer o ritual para fazer aquele pedido, eu fiz os meus pedidos, mas eu não fiz só para mim, porque quando tu exerce um sacerdócio, nada do que acontece na tua vida é só sobre você, né? É claro que a gente tem um momento da nossa intimidade, mas no caso do altar, é aquela conexão que tu tem, você, com a tua espiritualidade. E no congá, ele já se comunica, né? Já vira uma comunidade. Exatamente, ele transcende o indivíduo, né? Exatamente. Então tem o preceito, tem o fundamento, né? Ele tem o objetivo de conectar a comunidade, ele é preparado para receber os trabalhos, descarregar, abrir. Daí o congá, né? O congá, ele é onde se conecta toda uma comunidade. O altar é você com a tua espiritualidade. Então é um canal que você abre você com você. E o congá tem essa diferença de estar todo um preparo para receber as pessoas de fora. Quando tu tem só um altar só para você, é você com você. E quando é um congá, traz a abertura para que outras pessoas também venham. Como tá aqui anotado, ó, no congá existem regras, tem fundamento,
tem uma ordem ritual, tem hierarquia, tem um preparo e tem a responsabilidade sacerdotal de cuidá-lo. Então, o congá não é só um altar, porque o altar é sobre, como a gente vem falando aqui, uma conexão de um indivíduo com a sua espiritualidade. Então, o congá, ele é um ponto de força central de um templo, de um terreiro. Como eu falei, cada item aqui tem um porquê estar aqui, tem um fundamento de estar aqui, né? Ele não pode ser colocado aleatoriamente ou conforme, por exemplo, dia da sessão. Aí a gente tem a pessoa que vai vir limpar o congá para uma sessão. Botar de qualquer jeito ali, né? Por isso que tem que ser também uma pessoa que seja o filho de santo, sabendo de como é cada elemento no congá, para que possa, sim, pedindo a licença, efetuando a limpeza e colocando novamente ali onde já está com o portal aberto. Né? Não dá para ser qualquer um mexer como no teu altar, né? Eu acho que não vai ser qualquer um que vai mexer no teu altar. Exatamente. Se tu vai ter um altar na tua casa, quem vai mexer naquele altar é você. Ou, por exemplo, eu e o Rodrigo temos um altar em casa. Nós dois compartilhamos aquele altar para um banho, para uma vela, para uma criança doente, passa uma vela, coloca no altar e tal. Então, nós dois vamos cuidar desse. Nós dois vamos cuidar daquele altar, né? E nós dois vamos entender o que representa cada elemento que tá ali e o porquê que tá ali. Mas às vezes a gente muda. Como é ancoragem, né? Sim. Então, por exemplo, o Rodrigo tem na sala dele as ancoragens dele, na sala de atendimento. Eu, na minha sala de atendimento de trabalho, também tenho as minhas ancoragens. E às vezes a gente mexe ali e muda, entendeu? Porque é a nossa conexão, né? Já que não vai ser mexido, ele tem um porquê estar aqui e somente pessoas preparadas vão poder estar mexendo ali. Então, enquanto o altar é o espelho da pessoa que é dona dele, o congá, ele representa uma egrégora de trabalho espiritual de um templo e de uma comunidade. Nós temos, temos o altar que é feito, a pessoa vai ali, pega os elementos que ela se conecta. Também temos o altar na natureza. Por exemplo, já chegou em nós assim, mas eu não posso montar um altar em casa, porque fulano não quer, fulano não deixa. Ou mora com os pais não são da mesma cultura ou religião. Temos a natureza. A natureza, ele é um altar maravilhoso, aonde os 4 elementos, a água, a terra, o fogo, estão ali. E quando tu quer entregar nas matas de Oxóssi, nas pedreiras de Xangô, nas águas de Manjá, nas águas de Manhoxum, são todos os elementos que você pode estudar e conhecer, mesmo não sendo da religião. Exatamente. Tanto eu quanto o Rodrigo, né? Antes de abrirmos terreiro, a gente não tinha nem altar em casa. A primeira vez que a gente foi ter foi quando a gente alugou uma casa que tinha sido da nossa mãe de santo, e aí ela já tinha fundamentos no terreiro, porque ali tinha sido terreiro antes. Era o terreiro dela, né? Era uma casa dela, era um terreiro dela, daí ela comprou outra casa onde ela fez o terreiro dela. E aí ela nos alugou aquela casa. E aí naquele pátio tinha os fundamentos, porque a gente tem os fundamentos no pátio, a gente tem. E inclusive tinha até uma entidade, um guardião naquele terreno, que era do terreno, não era dela. E aí quando a gente entrou naquela casa, aí a gente montou um altar, né? Onde a gente começou a montar, onde eu fiz aquela primeira imagem da Yansan ali. Aquele Ogum veio depois que quebrou o Ogum que eu tinha, né? Então, aquela Yansan que tá aqui pequenininha é daquela época, né? Então, onde eu fiz o primeiro Oxalá, a primeira Yansan e tudo mais, para poder equilibrar com a energia daquele guardião que tinha no pátio. Ali foi 2000 naquele ano mesmo, foi quando a gente recebeu o sacerdócio de Umbanda, naquele período ali. Sim.
e aí a gente já começou a montar o altar. Mas até o congá, no caso. Isso, o congá. Mas até então a gente não tinha nem altar em casa. A gente tinha ali um lugar onde a gente tinha os cristais e tal. E quando eu ia, a gente demorou para fazer as coisas. A gente era freio de mão puxado real oficial. Mas o que acontece? A gente era muito do terreiro. A gente era muito filho do terreiro. A gente era filho de terreiro. Tudo a gente fazia no terreiro. Tudo a gente ia no terreiro, tudo. A única coisa que passava por fora do terreiro era o meu tarô. Mas aí eu tive uma formação como taróloga que tinha totalmente zero necessidade de ter altar. Eu montava a mesa, entendeu? E ali na hora eu montava a proteção, fechava um círculo mágico, depois fechava o tarô e fechava o círculo e pronto. E aí quando eu comecei a atender clientes com o tarô em casa, e aí precisava fazer algum trabalho, que porventura a gente não fosse no templo, a gente ia pra natureza. Sim, e a gente sentia assim, ó, que na natureza era ali a conexão muito forte. E a gente sentia que as entidades estavam ali já recebendo, abençoando. É muito bom, muito bom. E ó, se você quer fazer uma entrega, uma oferenda, leve elementos que a terra absorva, que o mar, né? Não deixe jogado nada de plástico, de vidro, nada que vá sujar a natureza. E saber entrar na natureza, né, é bem importante. Claro, gente, existem muitos reinos, tá? Existem reinos que são... E assim, ó, quanto mais simples, melhor. Então, Mari, como é que a gente pode fazer uma oferenda no mar para Iemanjá, já que o templo, o altar de Iemanjá é no mar? Pega uma rosa, 2 rosas brancas, entra no mar, passa 7 ondas, na 8ª onda, tira as pétalas, coloca ali... Deus já era. E para Oxum, entra num rio com perfume, entrega na água, passa em você, mergulha ali, entrega seu coração, entendeu? Já dentro da água não precisa de grandes coisas, não precisa de incenso, não precisa de toalha, não precisa de vela, não precisa de vela, evite velas, não precisa de nada disso. E a Pombagira e o Exu, gente, só passa pelo cruzeiro e pede licença e pede proteção e diz Laroie, entendeu? Dono do meu caminho, me proteja, me acompanhe. Você não precisa de grandes coisas para poder estar em conexão com a sua espiritualidade. Mas se você quer um altar, aí você entenda que o altar eu vou ter ali o que é meu, eu vou ter ali o que é da minha conexão. Eu não preciso seguir um livreto de regras de uma pessoa. Claro que tem o altar em casa, daí tem que limpar a casa, tem que ter uma postura dentro de casa, não pode ter um ambiente conturbado, não pode ter um ambiente onde exista abuso de álcool, de drogas, tem gente que faz o altar até no quarto. Eu sou meio velha para essas coisas, né? O que é sagrado... Uma cliente minha, ela disse que tinha um altar no quarto. Eu disse, olha, o melhor para a tua vida andar é se tu tiveres um local assim, uma sala, com tranquilidade. Inclusive, daí ela estava de mudança, porque ela é empreendedora, né? E agora ela está se tornando empresária, tanto que ela mudou o altar de lugar, que abriu mais. Estava tão fechado. Porque assim, o quarto é lugar de descanso do inconsciente. Então tudo que tá dentro do quarto é sobre o teu emocional, o teu subjetivo, é o teu lugar de descanso e é o teu lugar de intimidade se tu for casado. Então tudo ali fica dentro de um campo emocional, subjetivo, do descanso. Não é um lugar de ação. E aí no altar a gente ancora normalmente energias de realização, de ação, de movimento. Então às vezes tu pode colocar até num corredor que tenha luz e que seja seguro e que tu não vai passar por ali depois de beber, enfim, ou até às vezes passa, mas aí tu bota uma cortininha, fecha, um hall de entrada, um canto da sala, às vezes um cantinho na cozinha também é muito bom. Bruxas adoram altares na cozinha. Bruxas na cozinha, mas cuidado, hein?
gostam de, se tu não coordenar bem, elas bagunçam a tua vida. Não, eu tô falando da bruxa, a própria dona da cozinha, não tô falando de bruxinhas bom, na bruxinhas. cozinha. Bruxinhas, mas daí isso aí é outro mérito. Aqui a gente tá falando de Umbanda mesmo, então outra vez mérito. Com certeza. Né? Mari, mas isso eu não... O que é mais importante? Ter um altar em casa, fazer uma oferenda na natureza ou ir pro terreiro cultuar perante o Congá a minha espiritualidade? Qual é o altar mais importante? O altar mais importante é o nosso corpo. Esse é o principal altar. Que antes de ter um altar físico ali, né, com os elementos, ou ir na natureza, a tua ancoragem, o teu amor, é saber que o espelho muitas vezes te mostra como é que está o teu altar. O espelho te mostra como está o teu altar. Foi profundo, gente. Mas é verdade, como tu tá te enxergando? O que você fala sobre você mesmo? Não adianta acender uma vela no seu altar, não adianta ter um altar de imagens de cobre, de pintada com ouro. Não adianta ter um altar também maravilhoso. Eu vou lá no terreiro da minha mãe de santo e vou comprar uma imagem belíssima. Ou, sabe, não importa. Não importa nada disso. Se você se olha no espelho e não pensa coisas boas ao seu respeito, não fala coisas boas sobre você mesma, não cuida do seu templo da maneira mais correta, do seu templo corpo, do seu templo alma, do seu templo mente. Iemanjá mora na nossa mente. Oxalá mora na nossa mente. Oxum mora no nosso coração. Exu e Pombagira mora no meu chakra básico. Exu mora nas minhas pernas. O sangue mora nos meus joelhos. Se for conectar todos os elementos, né, da própria Umbanda no nosso corpo, o nosso corpo é o principal altar que nós temos que nos dedicar todos os dias. E não só naquilo que comemos, né, alimentação, mas no que falamos sobre nós. Porque tudo aquilo que tu fala sobre você, o teu corpo está sentindo. Você quer que Oxum te dê o amor e te dê prosperidade, mas você olha no espelho e fala disso. Nossa, que horrível que eu tô. Nossa, que feia. Nossa, que ridícula. Sabe, tipo, e a mulher é ensinada o tempo inteiro a criticar a si mesma. Eu tenho esse cuidado comigo o tempo inteiro as pessoas falam, a autoestima tem dia. Claro que tu, Oxum. Eu falo muito bem sobre a minha imagem, eu falo muito bem sobre a minha beleza, eu falo muito bem sobre mim mesma, apesar de saber que eu ainda, sabe, e esse é o altar mais difícil de cuidar. Esse altar aqui, esse congá é fácil de cuidar. Chegar aqui, de dias em dias, montar uma corrente mediúnica e tocar uma sessão, tem regras, a gente tem início, meio e fim, a gente tem que ensinar, a gente tem que ancorar, a gente tem que atender, a gente tem que acolher, mas isso é fácil. Agora, onde tu tá 24 horas por dia ali, podendo errar, aí é que tá o maior desafio. Tá tomando água direito, tá dormindo direito, tá comendo direito, tá falando bem de você mesmo, tá te relacionando com pessoas que te respeitam, te admiram, tá trabalhando com aquilo que te prospera de verdade. É no teu dia a dia que você vive a espiritualidade e é dentro desse corpo que é o veículo, que é o altar, que é o grande canalizador. Eu quero um altar para ancorar e canalizar as bênçãos divinas. Esse corpo foi nos dado para nós canalizarmos e ancorarmos todas as bênçãos divinas que nós projetamos para nós antes de reencarnar, antes de nascer aqui nesse mundo. Então, cuide. E como montar um altar, né? Vamos então, depois que você se cuidou do principal altar, que é você, levantando, olhando para o espelho, bom dia, você é maravilhosa, e está pronta para o mundo, protegida. Como montar um altar? É bem como tu falou lá atrás, né? Uma vela, um incenso, um copo d'água. Equilibrar os 4 elementos. Não tem imagem, não tenho isso, não tenho aquilo, mas você pode começar com os 4 elementos. E depois você vai ser intuído
Para qual a conexão? Um vaso de flor, né? Às vezes não precisa de uma imagem, não sei, tem umas visitas meio estranhas, meu namorado acha que faço macumba pra ele, eu sei que... bota ali no espaço, num cantinho da sua casa, um vaso de flor. Aí às vezes muda a flor conforme a sua intenção. Acende um incenso, coloca uns cristalzinhos naquele canto. E aí mantém limpo. Claro, como eu digo, se você quer abrir um portal na sua casa, você está recebendo ali a divindade na sua casa tem que ser limpa, bem cuidada, bem organizada. A gente tem que estar sempre fazendo a manutenção correta do nosso espaço, e isso não acaba nunca. Você está disposto a fazer isso? A limpeza material, ela ajuda na limpeza espiritual, tá? Porque não adianta você fazer, enjeitar, vai. Se tem locais que está estagnando, nós ontem fizemos uma faxinão aqui, né? Movimentamos. A gente mudou aqui para essa casa vai fazer 6 meses, né? E aí, como quando a gente se mudou eu tava adoentada, né? Não conseguia me movimentar pela casa direito, tinha um espaço que eu não tinha ido revisar. E aí, ontem eu disse pro Rodrigo, Fi, vamos lá? E aí ele foi, né? Porque daí, como era muita coisa pesada, ele acabou indo. Mais do que eu tava fazendo outras coisas, ele tava ali, mas aí depois ali no final eu dei mais uma arrematada, porque daí... a mulher é... Não, tem que ir sim com um olhar mais detalhista. Eu sou do princípio assim, mas se eu botar fora e depois ela quis, aí eu vou deixando. Ela disse, não, se tu não sabe, põe tudo. Então, vamos. Talvez ela queira, faz quanto tempo isso? Talvez 1 ano, 2 anos, então talvez não talvez seja. Não é mais. E teve coisa ali que ficou que eu disse assim, mas deixa aí mais um pouco, né? Mas foi pouco, acho que foi uma coisa ou outra só. E aí a gente conseguiu, quantos sacão de lixo assim? Foram 4 sacos de uns 120 litros. Gente, então pensa bem, né? A sua casa tem que estar sempre passando por essas movimentações energéticas, né? E olhando, né? E quem eu tava pensando, agora eu tenho que entrar no meu guarda-roupa, organizar as roupas de inverno e botar nas malas, porque eu viajei, sabe? E já tirar mais umas roupinhas dali, porque tem coisa que eu não tô usando, tem coisa que eu não vou usar. E assim a gente tem que estar sempre fazendo para manter energia circulando de forma saudável na nossa casa. Vamos ver ali o armário da cozinha, que pode ter coisa ali que a gente não tá usando. Vamos movimentar a energia. Então, a tua casa já é um altar. A gente vai falar sobre isso também em outro momento, né? Em outros vídeos aí a gente vem trazendo esses detalhes, mas é que para tu ter um altar em casa, tu tem que estar observando isso, entendeu? Porque tu não vai chamar uma divindade para tua casa tá toda estagnada energeticamente, vai dar choque, daí depois tu pensa, depois que eu montei meu altar na minha casa, tu deu para trás, claro. Exatamente, porque as pessoas, elas estão vivendo numa estagnação ali, que tá bom. Aí vem aquela energia para movimentar, aí a pessoa, mas ficou pior. Não, é porque tava ruim mesmo. Daí acendeu, né, uma luz ali. Aí você tem que começar a mexer, né? Cuide de você, que é o principal altar. Movimente e mantenha limpo o teu ambiente, né, onde você mora. Se você não gosta de ir numa casa limpa, né, ir visitar alguém, ver um ambiente limpo, nas ruas, mantenha a sua casa limpa também para receber as visitas. E o altar também é uma fonte, né? E o Congá, você vai visitar num templo. Num templo, vai. Se você é filho de Umbanda, né, se organize para estar ali, podendo entender o fundamento de cada elemento no Congá da sua casa. Se você tem caminho sacerdotal e ainda está em processo, né, de preparação, fique atento, né, observe, aprenda a ter uma conversa ali com a espiritualidade, onde eles te ensinem, te disciplinem para entender cada fundamento, cada regra, cada passo que você tem que estar para ter aquela força, aquele portal na sua vida e um futuro próximo. Antes de tudo, né? Olhe para você, como o Rodrigo disse. Então, vamos lá, né? Terminamos hoje aqui, mas antes de tudo, curta, compartilha, deixa nos comentários o que você achou. Você já teve um altar? Você terá um altar? E vamos lá. Tivemos no próximo Almanac de Umbanda e nós vamos falar sobre
benzimento. Vamos trazer um pouquinho dessa sabedoria aí milenar. Então eu espero você no próximo vídeo. E antes de terminar, né, não esqueça de nos seguir nas redes sociais. Se você estiver precisando de uma orientação, temos aqui o Mestre Rodrigo ou eu mesma com agenda aí, né, disponível para você marcar sua consulta ao tarô, né, receber orientação. Então, lá nas nossas redes sociais tem os nossos contatos para você vir e marcar sua consulta, certo? Então, até a próxima. Tchau, tchau.